Nem mais, estou à espera mesmo. Ok, espero que em Cabinda não haja confusão que há na Lunda Norte. Olha, eu acho que se eles tentarem Cabinda, aquilo vai ser o pior que aconteceu lá na Luna Norte. Porque Cabinda é uma terra melindrosa, digo Já, sempre isso. já imagino, já imagino. A província de Cabinda é um barril de pólvora. Só precisa de uma provocaçãozinha para explodir, Sem né? dúvida. Pois. Mas só que eles não têm, os Cabinda não têm aquela força de vontade para poderem conseguir atingir os seus objetivos. Olha, está a colar o teu sinal, está a chegar com cortes. Não sei se vai melhorar, se vai piorar, mas vamos lá. Então, o mais importante é que me está... Eu estou no Zango. Como? Não percebi. Eu estou a dizer que estou no Zango, e no Zango estou a lhe dizer que no Zango é um pouco difícil. Já está cá em Luanda? Estou sim. Eu já ia lhe dizer para não falar alto assim descabida, vocês ainda vão te ouvir. Você está com essa vontade, pode ser para um, então o homem está em cabina, fala assim tão alto. Yeah. Ok, sei da dificuldade do sinal no Zam, mas vamos lá tentar. Eu vou abrir, vamos editar o texto que me enviaste para a correção. Eu vou partilhar a minha tela muito rapidamente para ver se, sem mais delongas, possamos analisar o texto e fazer eventuais correções se houver necessidade. Eu tenho aqui o texto, consegues ver, consegues visualizar o texto? Sim, estou. Mas é que está pequeno aqui o texto. Estás a usar telemóvel? Tá bom, consigo ver perfeitamente. Ok, pronto. Consigo ver. O título é Insegurança e tumulto toma conta na sociedade. Como eu já lhe estava a dizer no WhatsApp, normalmente quando se diz toma conta, a palavra ou a preposição que se segue é de. Porque diz tomar, tomar conta de, conta de, tá vendo? Então, quando nós usamos essa expressão tomar conta, quase que é obrigatório, puxa a preposição de, tomar conta de quê? E não tomar conta na sociedade. E caso fosse tomar conta de, aí terias que mencionar de quê? Que a insegurança e o tumulto estão a tomar conta de quê? Nesse caso seria talvez da sociedade, né? Possamos assim dizer. Insegurança e tumulto toma conta da sociedade cabindense, não sei. Te referias a que sociedade? Sociedade num todo ou te referias à província de Cabinda ou à província da Lunda Norte? No modo geral. Do modo geral, né? Pronto, do modo geral para o país todo, para o território nacional. Então, poderíamos acrescentar, toma conta da sociedade angolana, isso? Faria mais sentido assim, né? Insegurança e tumulto. E depois, aqui também há uma falha de concordância. Insegurança e tumulto. Nesse caso, tem de haver concordância verbal. Tem de ser tomam e não toma. Tomam conta da sociedade angolana e não toma conta. Toma é singular. E como aí estamos a falar no plural, então deve haver concordância verbal. Resumindo, aqui o título, se for a corrigir, poderia ser insegurança e tumulto tomam conta da sociedade angolana. Ótimo. Agora, a segunda questão é, esse texto, quando você escreveu, escreveste-o em que gênero jornalístico? Qual foi o gênero jornalístico que utilizaste para escrever esse texto? Notícia. Pois. Notícia. Ok. Sendo notícia, e se tens recordado,
A notícia é objetiva. A principal característica da notícia é a objetividade. E com objetividade eu quero dizer que o jornalista ou o redator deve se limitar a relatar os fatos de forma isenta, de forma imparcial, sem emitir opinião. Se estás a falar de insegurança, se estás a falar de tumulto, ainda não li o texto, estou mesmo a começar daqui, onde estamos. Provavelmente estás a referir aos últimos tumultos que têm sido registrados no país, né? E sendo assim, não podes começar, depois do título, não podes começar a notícia com um parágrafo que exprime opinião. Eu vou ler para ver se estamos na mesma linha de pensamento. Se o comando geral não será ou não for, não sei o que querias dizer aqui, acho que querias dizer, se o comando geral não for capaz... não for. Se o comando geral, pronto, vamos já corrigir aqui. Se o comando geral não for capaz de garantir risco zero em termos de ataques perpetrados, é dever de qualquer legislador lutar contra a radicalização da maneira mais exaustivamente passiva ou possível. De maneira passiva ou de maneira exaustivamente passiva ou de maneira exaustivamente possível. Acho que aqui faz mais sentido possível, não passiva. Passividade vai ser como que o legislador está a fazer uma lei de forma indiferente, né? Ele está nem aí com o que está a legislar. Isso aqui é passividade. Sim. Acho que querias dizer da maneira mais exaustiva possível. Vamos lá corrigir, possível. Pronto. Esse parágrafo exprime uma opinião. Essa é a tua opinião. E é válida. Só que é uma opinião. E a notícia não pode começar com uma opinião. A notícia tem que relatar fatos. Outro dia eu disse que você tem queda para o artigo de opinião. Se você me dissesse, não, escrevi na intenção de publicar um artigo de opinião sobre a insegurança e os tumultos que têm acontecido nos últimos dias no país, aí sim, eu não teria feito essa observação em relação a esse primeiro parágrafo. Faria todo sentido, porque um artigo de opinião é um artigo. Aí você, num artigo de opinião, e como diz o nome, você exprime a sua opinião, você apresenta o seu ponto de vista, mas na notícia não. A notícia prende-se aos fatos, aos acontecimentos tal e qual acontece. Está vendo? Então, sendo assim, aqui deveríamos ver um jeito, ou transformamos o texto em artigo de opinião, ou então vamos ter que reestruturar o texto todo para dar-lhe a característica de uma notícia. E se tiver eu que entendi. Sim, se eu puder entender toda ela, se eu puder entender toda ela que está escrito, agora é que eu estou a ler e estou a entender o que estás a me dizer. Eu entendi que tudo que eu escrevi em termos de opinião não tem nada a ver com notícia, na sua maioria. Exatamente. Esse texto, do jeito que está escrito, é mesmo um artigo de opinião. E como artigo de opinião está bem escrito. Só que como notícia, não. Porque você começa com uma opinião. Você começa com um juízo de valor, com uma... se o comandante... Até o próprio comandante, quando lê, esse indivíduo está me criticar ou quê? Está a ver? Se o comandante não for capaz, está vendo? Ele pode entender isso como uma crítica indireta. Embora, no artigo de opinião, é direito de qualquer pessoa criticar e dizer o que acha, desde que apresente os argumentos válidos e sobre aquilo que opina, né? Sobre a sua opinião. Isso é completamente normal. Agora, repito. Sobre a sua força de pensamento, com quem diz? Como? Não percebi. Sobre a sua força de pensamento. Exatamente. A força de pensamento. Exatamente. No artigo de opinião, isso é completamente permitido. Agora, numa notícia, não. Então, vamos corrigir o artigo na perspectiva, vamos corrigir o texto, porque na minha cabeça já é artigo. Está a ver que eu até não me largo do termo artigo.
Vamos rever o texto na perspectiva de artigo de opinião e não de notícia, pode ser? Sim, pode. Ok, vamos lá então. Deixa-me partilhar novamente a tela. Pronto, ok, já vimos o primeiro parágrafo. No segundo parágrafo dizes, deveriam estabelecer o crime de obstrução. Deveriam. Quem? Aqui te referes a quem? Quem deveria estabelecer o crime de obstrução? Eu acho que é o Comando Geral. Nesse âmbito é o Comando Geral. Ok. Só que aqui está subentendido. Só que, da forma como está subentendido, fica sem saber se é o legislador ou se é o Comando Geral. Então, é preferível que você deixe claro quem é que deveria estabelecer o crime de obstrução. Então, poderia dizer o Comando Geral, e não pode estar no plural, porque o Comando Geral é uma entidade singular, né? Sim. Então, deveria estabelecer o crime de obstrução. Agora, antes de eu continuar, eu aqui acho que você tem que esclarecer o que é crime de obstrução. Eu não sei patavina nenhuma sobre isto. E acredito que muitos leitores também não saibam, a não ser que pessoas entendidas na matéria podem eventualmente compreender, né? Mas o que é o crime de obstrução? Eu me referia, por exemplo, quando se fala de tumulto, o que sucedido em Luanda nas manifestações antepassadas e o que sucedeu há dias atrás em Cafufo, a delinquência que existe na nossa sociedade. Então, quer dizer que se puderes ler até embaixo, vais verificar, eu mencionei até a tempestade árabe. Mencionei tempestade árabe. E mencionei também em França, o islamismo que acontece muito em França. Enfim, Sousa, peço quer desculpa. dizer, se nós passamos a dar um espaço... Sousa, peço desculpa, o meu filho está aqui a me incomodar. Não entendi, filho, estou a conversar. Está bem, ok. O que queres? Não falo com comida na boca. Engula primeiro, diz. O que é que foi? O que foi? Diga. Rápido. Ok, agora fala. O que foi? Como? Eu não sou o único filho novo. Se és o único filho novo? Sim, és o meu filho mais novo. O que foi? Por quê? Sim, vai já. Agora fecha a porta e não entra mais, tá bem? Fecha a porta. Crianças. Isso é próprio. Peço desculpa, estava aqui a atender. Não, é normal, não é nada de pedir desculpa. Um pai tem que ser assim. Eu estava me perguntar se não é o único filho novo, como se eu tivesse um outro fora, caramba, não sei. Oh, meu Deus. Mas pega. Aí que você cai. Só dizer a história. Não, tem um irmão menor. Olha, tem um. Pois é. Pois, estávamos a dizer. Aqui nessa frase, vamos lá. O Comando Geral deveria estabelecer o crime de obstrução. Para continuar essa frase, dirias assim, que consiste em aí a explicar o que é o crime de obstrução. Para que o leitor, como eu, que não sabe o significado de crime de obstrução, possa ler e compreender o que estás a dizer. Porque pessoas que têm o teu conhecimento na tua área, eventualmente podem saber, mas não são todos. Estás a ver? Então, sempre que a gente usa termos, expressões técnicas ou gírias de uma determinada área profissional, a gente tem que ter o cuidado de deixar claro o que é que significa aquilo. Nesse caso, como é que seria? Crime de obstrução consiste em, assim, em palavras miúdas, vamos lá, consiste em quê? Se nós pudermos escair, vimos até aqui embaixo, reafirmar os princípios republicanos, não? Sim, mas não é necessário vir aqui a ler o texto completo para perceber uma coisa que já está aqui em cima, porque eu quero compreender a partir do princípio. O texto tem que estar coerente.
Se eu não entender o que está em cima, posso depois ficar, o leitor pode ficar impaciente e nem continuar a leitura. Então tens que pensar nisso. Se há alguma coisa aqui embaixo do texto que explica esse conceito, ela também tem que estar claro aqui antes de eu continuar a leitura. Diga só de forma simples como é que pode ser entendido um crime de obstrução. Ou então vamos substituir a expressão para não termos que... para tornar o texto mais simples. O que é que achas? O comando geral deveria... Como? Porque ela já está aqui assim, a reafirmar, depois de consiste em, era só tirar já o A maiúsculo. Reafirmar? Sim. Reafirmar. Sim. Já está ali o reafirmar. Ah, já apagou. Senão já estava aí. Não, por causa da palavra consiste. Consiste em, a palavra a seguir tem que estar no infinitivo. Sim. Reafirmar consiste em reafirmar, ou não posso dizer consiste em reafirmação. É mais correto dizer consiste em reafirmar, ou consiste na reafirmação, pronto, já que queres a palavra reafirmação, consiste na reafirmação, é isso? Dos princípios, né, republicanos, na reafirmação dos princípios republicanos pretendidos pelo Comando Geral. Não é o... Tem que esclarecer bem esse parágrafo. Este aqui. Sim. Este parágrafo, particularmente. Tem que estar bem esclarecido. O que queres dizer com este parágrafo? Eu vou ler, você ouça. Eu vou ler, tu ouves e depois esclarece o que queres realmente dizer. O Comando Geral deveria estabelecer o crime de obstrução, que consiste na reafirmação dos princípios republicanos pretendidos pelo Comando Geral. Não é útil. Não, já não entra. Diga? Sim. Já não entra o quê? Já não seria Comando Geral aqui. Ok. O que seria então? Que consiste na reafirmação dos princípios republicanos. Fica só aí? Sim. Assim, espera. Assim? Que consiste na reafirmação dos princípios republicanos? Ou também pode ser, mas apagou mais sim, é para ver como é que fica. O que eu apaguei está aí de volta. Está aí. Sim, é bem. Os princípios republicanos pretendidos pelo comando. Como é que fica aí? Nem você próprio. Tenta ler a frase, o parágrafo. Pois é. O Comando Geral deveria estabelecer o crime de obstrução, que consiste na reafirmação dos princípios republicanos. E depois para aí? É ponto. Ali já é o ponto. Ok, vou colocar o ponto, só um minuto. Sim. Ponto, ok? Depois? Depois vem... depois podemos deixar aqui vir, não é inútil, mas está longe de ser suficiente. Não é inútil, mas está longe de ser suficiente. Pois é. Ok, o que é que não é inútil? Os princípios republicanos? Os feitos pelo... Esse não é inútil, refere-se a quê? Quer dizer, o esforço que o Comando Geral faz. Pois, as ordens que ele implementa não são inúteis, mas também não são suficientes. Porque, pelo visto, a tática do Comando Geral não é a do comandante atual, do Comandante Geral atual. Não é eficaz. Isso é que eu me refiro. Ok. A palavra de incentivar a revolução e manifestação tem sido um copo de água para matar a sede. Angola está a se tornar uma tempestade árabe, ou como tornou-se a França, onde os islamitas fazem das suas.
islamitas, escreve-se islamitas, só que escreveste errado. No princípio, quando... Islamista. Deixa-me só acabar de ler o texto para ver se percebo o cômputo geral. No princípio, quando a Excelência Ministra do Interior falava de combater, é dispensável esses títulos no artigo, no texto jornalístico, Excelência, é dispensável. Se tiveres a escrever um ofício para o Ministro do Interior, aí podes usar Excelência. Mas no artigo, num texto jornalístico, os títulos são dispensáveis se não acrescentar uma informação relevante em relação ao conteúdo, ao assunto que se está a referir. No princípio, quando o Ministro do Interior falava de combater este mal que desonra a sociedade angolana, muitos vinham com comentários, blá, blá, blá. É preciso mudar o quadro o mais rápido que for possível. Dizia um dos professores que quando se tem a paz, deve-se pensar em cada segundo, preparar-se para a guerra. Machismo vive longe da classe, mas a realidade deve ser dita. Há muita mulher na polícia e nas FARC. Está-se a enfraquecer aquilo que Angola já foi no outrora. Com estes tumultos que já estão a começar, é necessário pensar quanto ao recrutamento e valorizarem os que carregaram cicatrizes dos telhaços na guerra que terminou em 2002. Porque são estes que irão transmitir a bravura e a garra de um patriota, que seja criada a força republicana na vanguarda e com disponibilidade. Compartilhem caríssimo para o bem da... Ok, o texto, vou retirar essa parte. Bem, vamos fazer o seguinte. Cassange. Sim, Alô? sim. Consegue me ouvir? Sim, estou a ouvir. Sim, estou. Aquilo que eu já disse, agora que li o texto na íntegra, bem, sinto melhor preparado para tecer comentários relativamente ao texto. Primeiro aspecto, você tem uma queda muito forte para artigos de opinião, e eu acho que devias apostar nisto. Eu acho que devias apostar nisso, porque eu sinto que tens muito conhecimento, muita experiência, muita coisa para dizer e que não consegues exteriorizar através do texto. Essa é a minha opinião subjetiva, olhando para si, olhando para os teus textos e ouvindo as suas opiniões. Tens muito para compartilhar, só que tens dificuldade de exteriorizar aquilo que você sabe, aquilo que são os teus conhecimentos, num texto. Você pode ter as ideias na cabeça, mas depois tens dificuldade de estruturar essas ideias de forma encadeada e lógica. Esse é o teu problema. Porque aqui tem ideia nesse texto, só que é como é que eu digo? Só que pronto, não consegues arrumar. De forma concisa. De forma concisa, de forma encadeada. Esse é o problema. Mas eu aconselho a apostar muito nos artigos de opinião, porque realmente tem muita bagagem. E apostar nos artigos de opinião é, na verdade, uma forma de você contribuir com o teu saber, com a tua experiência para as novas gerações. É uma forma de conservar aquilo que você tem dentro de ti, na tua cabeça. Tá a ver? Porque não tens muita paciência para a notícia, a verdade seja dita. Mas para o artigo não, mas de opinião... aí onde está o problema. Aí onde está o problema, porque eu quero mesmo me inclinar em termos de notícias. Ok. Mas eu sei que daqui a um ano eu vou me engrenar. Não, mas é assim, Sousa, vamos começar pelo que você já tem potencial e não por aquilo sim. que ainda está por nascer. Se você já tem um na mão, por que esperar pelos dois? Vamos começar com o que você tem na mão, que é essa inclinação para o artigo. Até porque você não tem muita disponibilidade de tempo para ir ao terreno, recolher dados, fazer aquele trabalho de repórter, aquele trabalho típico de repórter
que tem que estar no meio da poeira, tem que ir atrás das pessoas, tem que ligar, tem que... Isso ia roubar muito tempo e você não tem, não sei, eu acho que não tens disponibilidade de tempo suficiente para tal, devido às tuas ocupações laborais e familiares, talvez. Então, o que eu sugiro é apostarmos primeiro nos artigos de opinião, porque é o que você já tem potencial e é o que você gosta de fazer, está a ver? Não precisas... o problema a notícia vai te tornar dependente dos fatos. Tende a acontecer uma notícia para escreveres uma notícia. Já no artigo de opinião, não. Tu podes usar a tua experiência de vida, a tua experiência profissional, para exteriorizar uma opinião, um ponto de vista, que pode ser crítico ou não, mas que vai contribuir para o conhecimento do público, para partilhares aquilo que você tem, o conhecimento com outras pessoas. Então devemos começar por aí, sem desprimor a notícia. Sempre que for possível, vais fazer notícia como aquela que tu fizeste de forma oportuna dos Caminhos de Ferro, né? Aliás, não foi notícia, foi reportagem. Sim, sim. E eu acho que para ti ficava mais fácil apostares na reportagem do que na notícia, sabia? Porque o artigo de opinião está próximo da reportagem e não da notícia. Está bem? Está bem. Então, vamos apostar primeiro no artigo vou seguir de opinião. Vamos apostar primeiro no artigo. Vou seguir o que estás a me dizer. Sim, vamos apostar primeiro no artigo de opinião, que já tens em potencial. E depois, quando estiveres truta, seguro, e quando tiveres craque nesse gênero, aí sim podemos transitar para um outro. Então, eu vou lhe dar uma estrutura para o artigo de opinião. Primeiro, vamos lá. Sempre que pensares em escrever um artigo, não te mates muito em termos de estrutura. Lembra-se, deixa-me só baixar isso aqui. Lembra-se que o artigo de opinião tem a mesma estrutura que o texto escolar, o texto acadêmico. É um tema, primeiro aspecto, tem um tema, tem uma introdução, tem um desenvolvimento. Essa é a estrutura típica dos textos acadêmicos, não é? Os textos dissertativos. Nós podemos substituir o tema pelo título, já estamos a falar jornalisticamente, né? Vamos substituir o tema pelo título, a introdução pelo lead e o desenvolvimento pelo corpo, que é basicamente a estrutura da notícia. Só que qual é a diferença? Ela tem a estrutura semelhante à da notícia, só que difere no conteúdo. O artigo de opinião exprime uma opinião. A notícia não. A notícia relata fatos. Essa é a principal diferença. Senão, em termos de estrutura, eles têm a mesma roupagem. É o que está aqui. A notícia tem um título, o artigo de opinião também tem um título. A notícia tem um lead, o artigo de opinião também pode ter um lead, uma abertura, uma espécie de introdução. A notícia tem um corpo e o artigo de opinião também tem um corpo, uma espécie de desenvolvimento do tema. Ou seja, a fase aqui no corpo você vai fazer as argumentações. Argumentações mais conclusão. Certo? Sim. Aqui no lead, você vai fazer uma espécie de resumo, uma introdução, uma provocação do assunto sobre o assunto, etc, etc. Ou seja, a intenção aqui no lead é você chamar a atenção do leitor e reter a atenção dele para continuar a ler o resto. Então, tu podes fazer, o que é que tens que fazer para isso? Tens que fazer uma provocação, tens que fazer um resumo, tá vendo?
tens de fazer um resumo, tens de fazer uma introdução sobre o tema, sobre o assunto que se está a discutir. Por exemplo, no caso de, falando em tumulto, em segurança, você poderia fazer, nesse teu artigo, poderias fazer uma introdução com o caso da Lunda. Como é que eu faria? Vou dar um exemplo assim, tudo à toa, né? Assim, um exemplo sem pensar muito. Eu começaria assim, se quisermos que os últimos acontecimentos da Lunda Norte não se repitam, é necessário fazer 3 coisas. É necessário tomar 3 decisões, é necessário tomar 3 ações, é necessário... Você depois não vais dizer, vais começar a desenvolver essas 3 coisas, essas medidas que você propõe no teu corpo, e isso vai obrigar o leitor a ter que ler o resto do artigo, do texto completo, para saber quais são essas 3 coisas que devemos fazer para evitar que os acontecimentos da Lunda se repitam. Não sei se estás a acompanhar o meu raciocínio. Perfeito. Estás a ver? E então é mais ou menos esse tipo de introdução que você faz a um artigo de opinião. Estás a ver? E depois de descrever as 3 medidas que você vai propor, por fim, você faz isto. A conclusão. Está vendo? O artigo de opinião, o que é a conclusão no artigo de opinião? É, no fundo, a mensagem que você quer transmitir. Todo artigo de opinião tem uma mensagem subjacente. Eu, antes de escrever um artigo de opinião, eu já tenho uma mensagem. Por exemplo, vamos imaginar que a minha opinião sobre o assunto seja o Comando Geral da Polícia, Comando Geral da PN, da Polícia Nacional, tem, como é que estavas a tentar dizer aí, tem tomado medidas ineficazes. Ok, essa é a minha opinião. Eu acho que o comando, para não falar o comando, fica muito vago, o comandante geral da Polícia Nacional tem tomado medidas de prevenção ineficazes. Não estou a dizer que isto é um facto, estou apenas a dar um exemplo. Atenção. Sim. Não estou a fazer um juízo ou um julgamento dos acontecimentos reais, né? Estou apenas a dar um exemplo. Imagine que a minha opinião seja que o comandante-geral da Polícia Nacional tem tomado medidas de prevenção ineficazes. Essa é a mensagem que eu quero transmitir. Então, o que eu vou dizer? No título, por exemplo, eu vou dizer assim, que lições, por exemplo, um título poderia ser que lições retirar do massacre, entre parênteses, entre vírgulas, né? Massacre da Lunda Norte. Um título. Que lições retirar do massacre da Lunda Norte? Esse é o título. Então, eu vou dar um lead, que é uma espécie de introdução. Está a ver? Eu vou dar um lead, que é, se não se tomar 4 medidas de prevenção contra tumultos, se não se tomar 4 medidas de prevenção contra tumultos, provavelmente teremos uma nova onda de manifestações violentas nos próximos dias. Saiba como e por quê. Esse é o meu livro. Está vendo? Sim.
Eu até posso dizer, se não se tomar essas 4 medidas, e não menciona as medidas. Se não se tomar, veja bem, eu vou sublinhar aqui a vermelho o título. Vou sublinhar a vermelho, pronto. Se não se tomar essas 4, que lições retirar do massacre da Lunda Norte? E eu faço como introdução esse texto, o seguinte texto. Vou meter em itálico, geralmente o lead é itálico. E eu digo na introdução, se não se tomar essas 4 medidas de prevenção contra tumultos, provavelmente teremos uma nova onda de manifestações violentas nos próximos dias. Saiba como e por quê. Veja só essa introdução. Primeiro, eu digo que eu tenho 4 medidas, 4 soluções para evitar tumultos e não as menciono. Isso deixa o leitor curioso para saber que medidas são essas. Depois, eu justifico que se não forem tomadas essas 4 medidas que eu tenho para apresentar nesse artigo, até posso mesmo dizer aqui, se não se tomar essas 4 medidas de prevenção contra tumultos mencionadas no artigo abaixo, ok? Que é para obrigar o leitor a fazer o quê? A ler o resto do artigo, do texto, ok? Se não se tomar essas 4 medidas de prevenção contra tumultos mencionados no artigo abaixo, provavelmente vamos ter uma nova onda de manifestações violentas nos próximos dias. Eu justifico. Ou seja, eu digo, tenho 4 medidas de soluções para a prevenção do tumulto e que se não se cumprir essas medidas, vai acontecer mais e pior nos próximos dias. Eu deixo a pessoa curiosa, deixo em suspense. E ainda digo, saiba como e porquê. Ou seja, esse saiba como e porquê vai levar o leitor a ler o desenvolvimento do tema para saber de que forma é que pode acontecer manifestações mais violentas ou quais são essas 4 medidas que eu proponho para evitar os tumultos violentos. Tá vendo? Ou seja, a introdução tem que ter essa função de atrair a atenção do leitor e retê-lo para quê? Para ler o resto do texto, para ler o resto do artigo, ok? Essa é a função do lead no artigo. Depois, o que é que eu faço? Depois, vou, naturalmente, desenvolver o assunto no corpo. Aí vou desenvolver o assunto no corpo. Primeiro, para desenvolver, aqui não vou fazer isso em tempo real, né? Porque levaria muito tempo. Mas aí ia apresentar os fatos, ia apresentar as 4 medidas. Primeiro, aqui no desenvolvimento, toma nota. Ok? Aqui é o corpo. Vou até escrever corpo. Vou pôr corpo aqui. Vou pôr aqui em cima. Lead. E aqui temos o quê? O título. Que é para ficar tudo bem claro. Temos o título. Eu já tenho aqui o título. Tenho aqui o lead. Agora falta o quê? O corpo. E como é que eu vou construir o meu corpo? Primeiro, vou descrever os antecedentes, fatos antecedentes, tá vendo? Que justifiquem ou que façam com que o leitor entenda o porquê dessas confusões. Por que que os homens da Lunda estão a reivindicar independência? Por que que eles estão a pegarem armas? Ou sei lá, não sei se isso é fato ou não. Por que que estão a pegarem armas para fazer essa reivindicação? Qual é a história desse povo? Qual é a história desse território? O que é que se passa? Quais são os antecedentes dessa história? Eu vou fazer essa explicação. Depois
aqui, vou pôr aqui embaixo A. Depois, no segundo parágrafo, eu vou apresentar as minhas sugestões, ou as 4 sugestões, ou as quatro medidas que eu mencionei lá em cima para prevenção medidas para prevenção de tumultos violentos. Entende? Fiz no primeiro parágrafo do corpo os antecedentes históricos, né? Vou até meter aqui mesmo, antecedentes históricos. Depois, no parágrafo seguinte, apresenta, após elucidar sobre os antecedentes históricos, o leitor já está contextualizado, apresento as sugestões que eu tenho como sendo aquelas que podem evitar possíveis manifestações violentas no futuro. E depois, o que é que vai seguir? Vai seguir a conclusão. E qual é a conclusão? Na conclusão, eu vou deixar claro a minha opinião. Qual a mensagem? Na conclusão, o que eu tenho que me perguntar é qual a mensagem final que eu, o articulista, desejo deixar para o meu público, ou para o público. Qual é a mensagem final? Está vendo? E aqui eu vou colocar a mensagem final que eu tenho, que é a de que o comandante, essa que eu já disse aqui, o comandante da polícia geral não tem tomado medidas de prevenção eficazes. Está vendo? No fundo, essa é a principal mensagem que eu desejo passar para o público. Estás a ver? Só que antes de dizer, eu primeiro contextualizo o tema, depois apresento as tais 4 sugestões que eu prometi na introdução, no lead, e depois aqui apresento a mensagem que eu quero passar para o público. E veja, entre esses parágrafos tem de haver um encadeamento lógico, ou seja, a conclusão tem de ser mesmo conclusiva. O leitor tem que perceber, não, por A e por B, ele, ao afirmar que o comandante não tem tomado medidas de prevenção, é válido, devido aos artigos, os argumentos que eu apresentei. A minha opinião pode não ser verdadeira, mas tem de ser pelo menos válida. Eu tenho que os pressupostos apresentados têm de concordar com a minha conclusão, ou com a mensagem principal que eu quero deixar, que é no sentido de que o comandante-geral da Polícia Nacional não tem tomado medidas de prevenção eficazes. Okay? Então, veja que o artigo de opinião tem que ter cabeça, tronco, membro, tem que ter começo, meio e fim, e tudo tem de encadear. Ok? Isso é como estudos da lógica em filosofia. Tens que estudar um pouco, tens que pesquisar um pouco sobre lógica. Na lógica diz assim, você tem as premissas, e depois tens as premissas antes de quê? Da conclusão. Ok? Tens as premissas antes da conclusão. Então, é mais ou menos assim. Cassange, eu vou só atender aí, alguém está ligando insistentemente a campainha, vou só saber o que se passa. Ok. Tá bem. Contou o quê? Depois subiu naquela coisa da pedra. Qual pedra? Você está subindo lá aí, por quê? Já não sei mais, vamos jogar de cama. Já não sei mais.
Bem, Sousa. Não bebas muita Coca-Cola, hein? Que não é bom para a saúde. Só de vez em quando. Já fui viciado, mas agora é mesmo só de vez em quando. Bem, então é mais ou menos isso que eu tinha a dizer quanto ao artigo de opinião. Então, vamos fazer o seguinte, Sousa. Com base nesse esclarecimento, o que é que vais fazer? Sim. Vais depois rever estou a gravar, vou-te enviar o link, vai rever essa gravação e depois vai reescrever esse texto já na perspectiva mesmo de artigo de opinião e tendo em conta tudo aquilo que eu falei aqui há Mencionou. pouco tempo. Ok? Sim. Pode ser? Sim. Sim, então, para ver se vamos registrar alguma melhoria no sentido dessa estrutura que eu acabei de mencionar. Certo? Está bem. Eu tenho agora, dentro de 30 minutos, tenho uma aula, é um grupo que vem aqui ter comigo, então tenho que me preparar para essa aula. Eu vou enviar-te o link. Sim. Podemos fazer isso mais tarde, só às 19 horas, ou enfim. Não, faça com mais calma mesmo. Sim, faça com mais calma. Assim que tiveres feito, avisa-me e depois fazemos uma revisão da segunda versão do texto. Está bem. Assim fica melhor, ou seja, vai fazendo mesmo com mais calma. Primeiro tem que rever esse vídeo, reveja. Sim. E depois volta a escrever o texto com mais calma e tal. E quando tiver seguro, avisas-me, envias-me primeiro o texto e depois vamos abrir uma nova reunião para discutirmos a segunda versão do texto. Já na perspectiva mesmo de artigo de opinião, com essa estrutura que acabamos de mencionar. Está bem. Ok. Sousa, espero ter ajudado de algum modo, então vamos ver mais tarde, assim que pudermos. Está bem, obrigado. Ajudou muito. Ok, muito obrigado. Até a próxima, então. Ok.